Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Convido você a visitar a nossa página, Pastor José Antônio de Paula. Essa página encontra-se no YouTube. Convido você a fazer sua inscrição, a compartilhar dessa página com seus amigos, familiares. Deixar também ali o seu like, para que o YouTube possa reconhecer o nosso trabalho e fazer a divulgação do mesmo. E você fazendo a sua inscrição, acionando o sininho, automaticamente quando o YouTube lançar então a gravação da mensagem, você a receberá automaticamente. Convido você a acompanhar comigo a meditação da Palavra de Deus neste momento. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26. E vamos pensar aqui, meditar no tema: não desista, não pare no meio do caminho. Então, em Gênesis capítulo 19, versículo 26, nós lemos: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Gênesis, no seu capítulo 19, nos fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Fala ainda, nos revelando sobre a origem dos Moabitas e dos Amonitas, dois povos que se levantaram contra Israel. Se você vai ver o princípio destes dois povos, em Gênesis, no seu capítulo 19, versículos de 36 a 38, ou seja, finalzinho deste capítulo 19. Mas vemos aqui que Sodoma e Gomorra eram cidades envolvidas no homossexualismo, cidades corrompidas e imorais, lugar de grande depravação moral. Ló, sobrinho de Abraão, se você for ler a história aí em Gênesis capítulo 12, 13, você vai ver que Ló, sobrinho de Abraão, fez uma escolha que acabou custando caro para ele, quase custando-lhe a própria vida. E quando nós vemos então o capítulo 12 e 13 de Gênesis, vemos ali no capítulo 13, então, a partir do verso 10 a 13, que Ló faz a escolha, ou seja, ele escolhe o lugar onde ele vai fixar uma residência, onde ele vai fixar aqui morada. E ao observar as terras por onde ele poderia construir ali sua morada, sua residência, ele levou em consideração apenas o aspecto externo do lugar. Quando ele escolheu então a cidade de Sodoma para ali fazer sua morada, porque era uma cidade bem irrigada, uma cidade bem regada. Mas Ló não observou o que nos fala, o que nos mostra o versículo 13 do capítulo 13, que diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Às vezes nós fazemos escolhas, nós olhamos, às vezes a aparência, às vezes o momento, às vezes o lugar. E o texto aqui nos leva a refletir, nos leva aqui a pensar sobre as nossas escolhas. Escolha desde o lugar onde nós pretendemos morar, a escolha da companheira ou do companheiro que vai tornar-se esposo ou esposa, com quem nós vamos estar vivendo o nosso dia a dia, assim como os amigos, trabalho, estudos, tudo requer escolha, mas é necessário, antes da escolha, refletirmos a respeito da escolha a ser feita. Porque a escolha que
quando você faz, ela vai trazer resultados e que não vão ser resultados os quais vai trazer alegria ao nosso coração. Podem causar, inclusive, prejuízo, e prejuízo grande. Então, o Senhor promete aqui, quando vemos o texto, que essas duas cidades, tanto Sodoma quanto Gomorra, seriam destruídas devido à sua prática pecaminosa. E esta prática pecaminosa afastavam ali os moradores dessas duas cidades da presença, da direção de Deus. Mas Ló fez uma escolha do lugar pelo qual ele olhou, e um belo lugar promissor. Então Ló e sua família, quando vão para este lugar, acabam se deixando levar, deixando se envolver pela situação e pelo povo ali. E o Senhor então procura alertar Ló e sua família, procura avisá-los de que eles deveriam sair da cidade de Sodoma, pois tanto Sodoma quanto Gomorra seriam destruídas. E a orientação era: saiam, fujam, não olhem para trás, nem parem no meio do caminho. Fujam ou vocês serão destruídos, vocês serão mortos. Essa era uma palavra dada por Deus, por meio dos anjos que estavam ali, para orientar Ló e sua família, para que eles pudessem então se salvar daquela cidade, daquele povo, um povo distante de Deus, um povo que era pecador e havia ali o pecado contra o próprio Deus. No seu versículo 17 do capítulo 19 nós lemos: assim que os tiraram da cidade, um dos anjos disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Esta era a orientação, esta era a palavra do Senhor para dar a Ló e a sua família a oportunidade de se salvarem, de se livrarem daquela situação, daquele povo, de estarem no meio daquele povo, um povo pecaminoso, um povo imoral. Mas o que nós vemos aqui, e que podemos aprender também, é que não pode haver um olhar para trás. Não pode haver aqui hesitação quando nós buscamos fugir dos nossos caminhos pecaminosos. E você pode dizer: pastor, mas como assim pecados pecaminosos? Sim, nós somos pecadores. E há situações nas quais o pecado nos faz ficar mais distante de Deus. E Ló com sua família se viram nessa situação. E mostra-nos então que, ao olhar para trás, ao fazer este ato, ao cometer este ato de olhar para trás, pode resultar, assim como resultou na vida da esposa de Ló, a destruição. Olhar para trás. A esposa de Ló então deixou de seguir as instruções, as orientações que os anjos haviam feito, haviam dado para que eles seguissem em frente, para que eles não parassem no meio do caminho. Normalmente nós somos tentados a isto, a parar, a olhar para trás, às vezes sentir saudade dos velhos tempos, da velha vida que vivíamos, e deixamos de olhar para frente, deixamos de olhar para o futuro, deixamos de olhar para aquilo que Deus tem preparado de melhor para as nossas vidas. Que nós olhamos para o nosso passado, olhamos para trás, sentimos saudades dos tempos de prazer, de alegria, e prazeres e alegrias que nos mantinham longe da presença de Deus.
o que nós observamos no texto aqui, que dá-nos a entender que a esposa de Ló, quando estava saindo da cidade, ela parou para olhar para trás, talvez pensando nas terras promissoras, talvez nos genros, não é? Maridos das suas filhas, talvez nas amizades que ela possuísse naquelas cidades, nos amigos, nos negócios, quem sabe. Ela parou para olhar para trás com saudade, quem sabe, daquela vida a qual ela vivia em meio àquele povo. Se formos ler a história aqui, nós vamos ver que povo ruim, que povo realmente pecaminoso, imoral. Mas Deus estava dando a eles ali uma chance, uma oportunidade de se verem livres, de se verem libertos. E nós vemos aqui então o episódio, o desfecho final para a mulher de Ló, que custou então a sua própria vida. Como nós lemos aqui no texto, né, do verso 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Jeremias, no seu capítulo 7, verso 24, nós lemos, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, porém, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para a frente. A palavra de Deus constantemente nos alerta que nós precisamos olhar para frente e que nós precisamos andar para frente. Porque quando nós olhamos para trás, nós acabamos perdendo o foco. Talvez você seja uma pessoa que seja habilitada, que tenha o seu automóvel. E quando você está dirigindo, você não pode desviar a sua atenção. Porque se você deixar de olhar no seu espelho retrovisor e quiser virar para olhar o que se passa no banco traseiro ou olhar para trás, você não vai ver o que tem à sua frente e, consequentemente, você poderá sofrer ou causar um grande acidente. E esse acidente poderá lhe trazer transtornos, prejuízos, não somente materiais, mas, acima de tudo, físicos. E isso mostra que nós precisamos estar com o nosso olhar sempre voltado para frente, olhando para frente e para o futuro. Não voltarmos o nosso olhar para trás, ficarmos pensando no passado, vivendo o passado. Porque quando nós paramos para voltar ao passado, a impressão que dá é que a vida anterior era melhor do que a atual. E para aquele que tem o Senhor em sua vida, ele precisa realmente olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Ele não pode ficar vivendo e preso no passado. Então nós aprendemos aqui, com esse texto, pelo menos com este versículo aqui, citando a esposa de Ló, é que nós aprendemos que nós não devemos realmente desistir, parar para olhar para trás, pararmos no meio do caminho. Porque quando nós paramos e olhamos para trás, com saudade da vida vivida no passado, veja o que traz aqui Lucas, no seu capítulo 9, versículo 22. Mas Jesus lhes disse, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Quando nós paramos para olhar para trás, pensarmos lá no passado, da vida que vivíamos no passado, quem sabe sentindo prazer em lembrar da vida vivida no passado, nós acabamos esquecendo de olhar para o alvo, de aproveitar as bênçãos que Deus tem nos proporcionado a cada dia. Nós não paramos para olhar que a bênção maior está na eternidade. Porque ficamos presos no passado, distantes. Então Jesus procura mostrar aqui para os discípulos lá no passado e para nós hoje, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto, não está pronto, não está preparado para o reino de Deus. E para o reino de Deus nós precisamos olhar para frente. Há um velho dito que quem vive do passado é museu. É interessante. Se você for no museu, você vai ver muita coisa que foi utilizada no passado. Muita coisa do passado que serve de história. E talvez muita história triste.
História que com certeza custaram vidas, muito sangue derramado, quem sabe muita corrupção, muita destruição, muito choro. Mas está ali para contar a história por fazer parte da história. Mas a minha, a sua, a nossa vida precisa fazer parte da história, sim. Nós precisamos voltar, às vezes, lembrar do passado, mas nós precisamos fazer da seguinte forma: observarmos o passado da maneira como nós éramos e daquilo que nós somos depois da ação e do poder de Deus em nossa vida. Para mostrar para as pessoas, para testemunhar para as pessoas a forma, a pessoa que nós éramos e as pessoas que nós somos, pela ação, pela transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Desta forma nós podemos olhar para trás, para agradecermos a Deus pelo seu cuidado e pela preservação da nossa vida. Nós não devemos olhar para trás com saudades do passado. Eu, quando olho para o meu passado, olho para trás e vejo meu passado, eu olho com tristeza pelo que eu era, mas também com alegria, agradecendo a Deus, porque eu poderia já ter sido morto, já não estar mais aqui com vida, nem compartilhando com você, nem tendo alegria de ter sido escolhido pelo Senhor para ser um servo escolhido por Ele, para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, como pastor, como ministro da sua palavra, do Evangelho. Então eu tenho que olhar realmente e agradecer a Deus. E eu digo para você e desafio a você a não olhar para trás, mas para que você possa olhar para frente, olhar para aquele que deu a sua vida para te alcançar, olhar para Jesus, olhar para a vida de Jesus, olhar para os valores que Jesus representa para cada um de nós, olhar para os ensinos dele, deixados em sua palavra, na palavra de Deus para cada um de nós. João, no seu capítulo 6, versículo 66, nós lemos, nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Muitos, quando voltam para olhar para o seu passado, se não tiverem firmados realmente na palavra, não tiverem a sua vida nas mãos do Senhor, sendo dirigidos por Ele, voltam para trás. Voltam para a sua velha vida. Sabe por quê? Porque ainda não experimentaram desta paz, desta alegria e dessa transformação operada pelo Senhor. Fizeram e fazem como a mulher de Jó aqui. Olham para trás, vivendo no passado, tendo prazer e alegria do passado, e não observando, e não tendo em suas mãos o prazer e a alegria de uma vida futura ofertada por Deus, que é a vida de vida eterna, uma vida de salvação em Cristo Jesus. Mas aprendemos ainda que nós não devemos desistir, parar no meio do caminho e ficarmos olhando para trás. Porque se nós pararmos para olhar para trás, que seja para realmente olhar, observar, analisar como nós éramos antigamente, né, como nós fomos no passado, mas olharmos aqui para o presente, testemunhando do que Deus fez em nossa vida, como nos traz João capítulo 14, versículo 15. E se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E ainda no verso 21 desse mesmo capítulo ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Precisamos olhar para frente, olhar para o Senhor, buscarmos ao Senhor, porque quando nós paramos para olhar para trás, nós sofremos as consequências. A mulher de Jó sofreu as consequências por sua escolha de parar e olhar para trás, de quem sabe voltar e pensar lá no seu passado, na sua vida passada, e não a vida futura que lhe era ofertada pelo Senhor. Consequentemente, veio o resultado: destruição. A mulher de Ló parou, olhou para trás.
Como eu disse, talvez sentindo saudade dos amigos, do lugar, da cidade, da vida, né, da vida que levava. Mas uma coisa que ela fez aqui é que ela não atentou, que ela não atendeu a uma orientação que faria toda a diferença em sua vida, que era obedecer a palavra de Deus. Faltou então a ela a obediência à palavra de Deus, dada a ela, a Ló e a toda a família por meio dos anjos do Senhor. Ao desobedecer então veio as consequências. Verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ló e sua família tiveram a oferta de salvação dada por Deus. Mas a orientação era: não parem, não olhem para trás. Ou seja, não desistam. Vão em frente, caminhem. Procure um lugar onde vocês possam estar a salvos. E hoje o Senhor oferece esse lugar no qual eu e você podemos ser salvos. E esse lugar e essa pessoa é Jesus Cristo. Não há outro. E esta é a melhor oferta que Deus faz a cada um de nós. Ele faz a você também. Porque quem vive do passado e no passado não tem tempo para vislumbrar, para observar, para gozar as bênçãos do Senhor para a sua vida. E eu pergunto para você, de que maneira você tem vivido? Do seu passado? Tem estado preso, tem ficado preso no seu passado? Ou você tem procurado olhar para frente? Buscar viver uma vida diferente? Eu digo para você, e para viver uma vida diferente, só pode ser vivida com a presença, com a direção do nosso Deus. E acima de tudo, com Cristo sendo o Senhor, sendo Salvador da minha, da sua, da nossa vida. A palavra para você é: não desista, não pare no meio do caminho, mas siga firme, forte, perseverante para o alvo, para uma nova vida, uma vida que é ofertada por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que o convite do Senhor para cada um de nós é para não desistirmos. É para não pararmos, ó Deus, no meio do caminho, mas seguindo a direção, a orientação do Senhor, caminharmos firmes para vivermos para todos sempre na Tua presença. E este caminho a seguirmos, este caminho a trilharmos, é Jesus Cristo, nosso Senhor. É seguirmos, porque Ele é o caminho que nos conduz à Tua presença, é o único e verdadeiro caminho. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que através da ação poderosa do Teu Espírito Santo, o Senhor possa visitar a vida, o coração dessa pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento, e que ele não venha desistir, que ele não venha a parar no meio do caminho, que ele não venha olhar para trás, ó Deus, e tentar viver do passado ou no passado, mas que ele possa observar a oportunidade que o Senhor dá a ele de viver uma nova vida e, acima de tudo, uma vida eterna na Tua presença. Visita, ó Deus, esta pessoa, visita essa família, visita, ó Deus, este lar, e que a Tua mão de poder possa restaurar realmente o prazer, a alegria, acima de tudo, a alegria da Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, e peço estas bênçãos, no nome santo, forte e poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. 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 Querido, que Deus te abençoe, que Deus proporcione uma semana de reflexão, que você tenha uma semana abençoada, acima de tudo com a maravilhosa presença de Deus. Que você reflita nesta mensagem, que você possa abrir aí sua Bíblia
e ler esses textos da palavra de Deus. E que o Senhor trabalhe sua vida, o seu coração, direcione a sua vida e dê a você e toda a sua família a salvação em Cristo Jesus. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.